Senhor mais uma vez. Então nós estamos estudando o nosso gráfico bíblico acerca dos membros da Trindade. Na semana passada nós estudamos os atributos. Atributos é aquilo que Deus é. Como Deus é uma Trindade, as três pessoas da Trindade têm os mesmos atributos. E nós estudamos isso a semana passada. Essa semana nós vamos estudar as atitudes da Trindade. Então, atributos, o que Deus é. Atitudes, o que Deus faz. Que esse Deus, ele é uma Trindade. E nós vamos usar o mesmo esquema da semana passada. Para quê? Para a gente ler sempre numa versão só. Então, o pastor Rony vai usar a mesma versão da semana passada, que foi a fiel, né, pastor? Fiel. Almeida Corrigida Fiel. E os irmãos vão acompanhar, tá bom? Ele vai ler na Almeida Corrigida Fiel. Vocês vão acompanhar e vocês têm os slides. Em casa vocês vão estudar de novo, como nós combinamos. Tá bom? Irmão Cláudio, que está com a apostila, já achou na apostila? Já. Que página que é? 68. Na apostila é página 68, no slide é o slide 28. Então vamos lá. Atitudes da Trindade. Criar. O Pai. Gênesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Meu pastor. Primeira atitude da Trindade. Criar. O Pai. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, dá para ver que o Pai é criador. Ele cria. Isso não é um atributo, isso é uma ação, uma atitude. Mas e o Filho? Será que o Filho cria também? João capítulo 1, versículo 3. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o Pai cria. Vamos ver que o Filho também cria em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 3. Isso. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja bem, o Filho também é criador, não é isso? Isso. E o Espírito Santo? Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó, é um livro poético. Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então veja bem, o Espírito Santo nos criou. Está dizendo que Deus criou, o Pai, o Filho criou, e está dizendo que o Espírito Santo nos criou. Então os três têm essa atitude de criar. Vejamos a próxima atitude. Santificar. O Pai santifica. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque diz, sou filho de Deus? Então o Pai santifica, não é isso? Mas o Filho também santifica. Hebreus capítulo 2, versículo 11. O Pai santifica em João 10, 36. O Espírito, o Filho santifica em Hebreus 2, 11.
Hebreus capítulo 2, versículo 11. Só um minutinho. Não pode falar durante a leitura. Se tiver acontecendo alguma coisa grave, tem que pedir para parar a leitura para poder falar. O judeu na sinagoga, quando está lendo a Bíblia, quando está lendo a Torá, ele só respira. Só respira. Pronto, mocinha. Pode sentar, filha? Você pode sentar lá com as crianças, por favor? Na sinagoga, o judeu lendo a Torá, você só ouve o barulho da respiração. E nós que somos cristãos, a gente tem que aprender a ter o mesmo respeito que as escrituras. É a palavra de Deus. Então vamos lá. O Pai santifica em João 10,36 e o Filho também santifica em Hebreus 2,11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então o Filho também santifica, não é isso? E o Espírito Santo, será que santifica? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fica de olho aí na apostila, irmão Cláudio, se eu pular, o senhor me ajuda, porque a letra do celular é pequena. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Então deu para ver que os três santificam, não é isso? Então vamos para a próxima ação. Doar vida eterna. Doar vida eterna, ser fonte de vida eterna. O Pai, em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, vamos lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, veja bem, aparece os dois aí, né? Porque quando fala o Pai no Novo Testamento, a maioria das vezes é a pessoa da Trindade. Ou todas as vezes no Novo Testamento, o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Mas o versículo está falando que é por meio do Filho. Então, na verdade, está dizendo que os dois são doadores da vida eterna. O senhor pode repetir, por favor, meu pastor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aparece os dois, aparece o Pai e o Filho. Mas vamos continuar vendo, doar vida eterna, vamos ver o Filho agora. João 10, 28. Evangelho segundo o escritor São João, capítulo 10, 28. Versículo 28. João capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Filho também dá a vida eterna. O Pai dá a vida eterna, o Filho também dá. Mas o Espírito Santo também participa disso, também da vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque
o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, o Espírito também dá vida eterna, não dá? Vocês estão percebendo que nós vimos que tudo quanto um é, os três são. Tudo quanto um faz, os três fazem. Semana passada nós vimos tudo quanto um é, os três são. Essa semana nós estamos vendo tudo quanto um faz, os três fazem. Então quer dizer que os três dão vida eterna, não é isso? Inspirar os profetas. O Pai é o inspirador. Inspirador dos profetas, é o que dá a inspiração. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus inspirou os profetas. Mas e o Filho? Será que inspirou os profetas também? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. E o Espírito Santo inspira os profetas também? Sim ou não? Sim. Então vamos ver o Espírito Santo inspirando os profetas. Qual capítulo e qual versículo, irmão Cláudio? Marcos 13, 11. Marcos 13, 11. Então lê para nós. Marcos 13, 11. Evangelho de Marcos, capítulo 13 e versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Quando não sou eu que falo, é o Espírito Santo que fala por mim, isso é uma profecia, não é? Sim. Então o Espírito, os três inspiram os profetas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha pastora, qual é a próxima ação? Agora é... Até eu me perdi aqui. Jeremias. Não, a próxima ação. Aqui, Quem inspirar os profetas nós já vimos. Inspira os profetas. Aqui, Qual é a próxima ação? Suprir. Suprir misto à igreja. Suprir ministros à igreja. Isso. Suprir é dar, né? Isso. Dar ministros à igreja. Então o pai dá ministros à igreja. Qual é o versículo? Jeremias 3, 15. Fecha a porta, isso aqui. Jeremias 3,15, o pai dá ministros à igreja. Leia, por favor. Jeremias, capítulo 3 e versículo 15. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Então, quando o homem não apacenta com conhecimento e inteligência, a gente começa a ter dúvida que foi Deus que colocou ele lá. Porque o texto diz que Deus dá pastores
que pastoreiam com inteligência. Não é isso que o texto está dizendo? Quando isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Precisa orar para que as coisas encaixem nos seus devidos lugares. E o filho também dá ministros à igreja ou não? Sim. Sim. Qual o versículo? Efésios 4:11. Efésios 4:11, o filho também dá ministros à igreja. Leia, por favor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o Espírito Santo também dá ministros à igreja? Sim. Qual o versículo? Atos 20:28. Por favor, meu pastor. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então quer dizer que o Espírito Santo também dá ministros à igreja, tá? Sim. O senhor pode repetir esse versículo para mim, por favor? Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para um pouquinho, por favor. Vos constituiu bispos. É isso? Isso. Continua. Para apacentardes a igreja de Deus. Para um pouquinho. Então o bispo apacenta, não apacenta? Sim. Então bispo e pastor é a mesma coisa, tá? O povo foi que criou um monte de divisão e tal, mas na Bíblia, bispo e pastor é a mesma coisa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Só que aquilo que a igreja fez, isso não é pecado. Porque Jesus falou assim, ó, o seu nome é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem edifica a igreja é Jesus. Mas quem estabelece a forma de governo é o homem. Então não é pecado cada um estabelecer a sua forma de governo. Isso não é pecado. Tem a forma de governo presbiteriana, tem a forma de governo congregacional, a forma de governo episcopal. Professor, o que é forma de governo? Depois vocês vão aprender direitinho. Porque se eu vou explicar agora, eu vou mudar o assunto. A forma de governo é simplesmente os nomes que se dá aos ministros, a forma de administração. O dinheiro fica na sede, ou o dinheiro fica cada congregação com a sua arrecadação. Isso é forma de governo. Inclui a economia da igreja, é a parte institucional da igreja. Então a parte institucional é o homem quem faz. Ele procura fazer da melhor maneira possível. A edificação espiritual da igreja, quem dá é Jesus, porque Jesus disse assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a parte espiritual, Jesus faz. Ele usa as pessoas para pregar, para ensinar, e ele edifica a igreja. A parte do governo, ele também participa, só que a parte do governo fica mais na mão do homem, a parte institucional fica mais na mão do homem. Na Bíblia só existe pastor, só existe presbítero, que é o mesmo bispo, é o mesmo pastor, e diácono. Não existe essas outras nomenclaturas que a igreja resolveu usar. Não é pecado, porque a igreja ela tem a liberdade de se organizar como instituição. Agora, eu não posso dizer que na Bíblia pastor é uma coisa, presbítero é outra, bispo é outra, porque isso não existe. Bom, pastor, presbítero e bispo na Bíblia é a mesma coisa. E na Bíblia só existe o presbítero
que é o mesmo pastor e o mesmo bispo, é o diácono. O resto, mas e o evangelista? O evangelista é dom ministerial, não é função, não é cargo. Tornou-se cargo porque a igreja moderna transformou em cargo, mas ele não é cargo, não é função, ele é dom ministerial. E, então vamos lá, vai. E ele mesmo deu uns para profetas. Profeta não é cargo, não existia. Esse aqui é o profeta oficial da igreja. Não existia isso. O profeta era e é até hoje a pessoa que, quando ela prega, a palavra que ela prega é uma palavra profética. Não é essa profecia preditiva que nós vimos, não é isso. A palavra que ele prega do púlpito, seja ele um pastor, ou qualquer homem, ou qualquer outro nome que tenha, ou mesmo um pregador itinerante, algumas igrejas chamam de pregador leigo. Eu não gosto muito dessa palavra leigo, não, porque essa palavra tem um significado meio esquisito na raiz dela, né? A palavra leigo, eu não vou entrar no mérito da questão da raiz da palavra, mas a raiz da palavra leigo, ela não é muito legal. Com o tempo ela deixou de ser pejorativa, mas não é muito legal a raiz da palavra leigo. Então alguns pastores, alguns pregadores leigos, como alguém chama de pregador leigo, né? Já que estão chamando, não tem maneira de ter problema, né? Uma coisa que é dita várias vezes. Então ocorre que alguns desses homens e mulheres são profetas, têm uma palavra profética. Então a Bíblia diz, e ele mesmo deu uns para profetas. Não é no sentido de levantar e proferir uma profecia, é no sentido de ter uma palavra profética. Tá? Mas não, eu estou começando errado, começa pelo apóstolo, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos. O apóstolo é esse aqui, ó. O apóstolo é o dedo da identidade. A igreja se parece com o apóstolo que a fundou. Então o pastor Rony é um apóstolo, porque essa igreja se parece com ele, foi ele que fundou essa igreja, certo? Biblicamente ele é um apóstolo. Ainda que o povo discorde disso, mas é o que a Bíblia diz. Eu não posso ir contra a Bíblia. Então, pastor Rony é um apóstolo. Daniel Berg, Naivinga, fundadores da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus até hoje parece com eles. Por quê? Porque eles eram apóstolos. Missionário Davi Miranda, a Igreja Deus e Amor até hoje parece com ele. Por quê? Porque ele era um apóstolo. Então é apóstolo nesse sentido. É apóstolo no sentido de um missionário que fundou uma igreja, que começou uma obra. Tá? Quando a Bíblia diz aí em Efésios 4, 11, 12, e ele mesmo deu uns para apóstolos, é apóstolo no sentido de missionário, de homem que planta uma igreja. Então, nesse sentido, o pastor Rony é apóstolo. E tantos outros que plantaram igrejas são apóstolos. O profeta, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. O profeta, o apóstolo, é o dedo da identidade, ele se parece com Deus. Isso aqui não fui eu que inventei. Foi um professor meu que criou essa ilustração para poder ensinar isso. Tá bom? Justiça seja feita, porque se ele ver o vídeo e eu não citar isso, ele pode se chatear comigo. Tá? Vou até dizer o nome dele, porque vai que ele vê o vídeo. Foi o pastor José Mário Lima. Ele mora na cidade de Suzano. Foi ele que me ensinou isso. E ensinou para todos na sala de aula na época. Então esse aqui é um missionário, é o apóstolo, ele é um missionário, ele é um fundador de igrejas. Por quê? Porque, ó, tá vendo esse dedo? Esse dedo é a identidade. Isso quer dizer que o apóstolo, a igreja que ele fundou, parece com ele. As igrejas que Paulo fundava eram diferentes da igreja que os outros fundavam, que elas tinham o perfil de Paulo. A outra igreja que outro fundou tinha o perfil de quem fundou. Certo? E o profeta,
O profeta, ele ouve de Deus e fala aos homens. Ouve de Deus e fala aos homens. Nesse sentido, Jesus foi o maior de todos os profetas, porque Jesus ouviu do Pai e falou aos homens. Ouviu do Pai e falou aos homens. Esse é o profeta. Não é aquele profeta, não tenho nada contra, até creio nesse tipo de profecia, mas não é aquele profeta que levanta a voz na igreja, falando em línguas estranhas, aquela coisa toda, e depois profetiza. Não é isso nesse texto. Nesse texto é o homem ou a mulher que tem uma palavra profética. Ah? Quando ele prega, o teor da palavra que ele prega é profético. Ah? Depois do profeta, o que vem? Vem o evangelista, não é isso? Vem o evangelista. O evangelista é esse aqui, ó. Ele é o maior de todos. Ele é grandão. Por que ele é o maior de todos? Por que ele é grandão? Porque a responsabilidade dele é muito grande. O profeta, o apóstolo abriu a igreja. O profeta tem uma palavra profética, mas o evangelista, ele vai de igreja em igreja confirmando o evangelho. Ele vem reforçando, ele vem de igreja em igreja, de país em país, de estado em estado, reforçando aquilo que o missionário já fez. Ele vem confirmando a obra do missionário. Esse que é o trabalho do evangelista. Aí às vezes junto com o missionário está na igreja, ele convida o evangelista também pregar. O evangelista tem que pregar a mesma boa nova que o missionário já havia pregado. Ele não pode sair inventando moda. É por isso que tem alguns evangelistas que caem no ridículo, porque eles desobedecem o que é a função deles. Aí o camarada vai, eu já pensei, eu vou falar. Desculpa não, porque eu não vou falar mentira, eu vou falar a verdade, não vou nem pedir desculpa. Retira a desculpa. O camarada, ele é um evangelista. Ele vai em uma igreja, ao invés de ele confirmar o evangelho, que é o que o missionário já deve ter feito, ele chega na igreja e faz assim, faz a arminha do Bolsonaro e atira nos crentes. Isso não é evangelho. E os crentes veem isso e falam que isso é poder de Deus. Porque agora está na moda, né? É o evangelista metralhadora. Não tem base bíblica para isso. O evangelista tem que chegar, ele tem que pregar o mesmo evangelho que o apóstolo, que é o missionário, já havia pregado. Tudo bem com isso? E aí eu estou na onde? Estou no evangelista, não é isso? Depois do evangelista vem o pastor. Porque o apóstolo nem sempre é pastor. Às vezes, o que o apóstolo faz? O apóstolo ele planta uma igreja, vai para outro lugar plantar outra, e ele vai deixando pastores, porque ele nem sempre é um pastor. Às vezes acontece dele ser os dois, ele ser um apóstolo e ser também um pastor, mas isso nem sempre acontece. Então, o que o pastor faz? Perceba que o pastor ele é simbolizado pelo dedo da aliança. Simboliza que o pastor ele é casado com a igreja. Tem mulher de pastor que não gosta muito dessa história, mas ele é como se fosse um casamento, porque a responsabilidade toda está sobre ele. Assim como num casamento, a responsabilidade de cuidar da esposa está sobre o marido. Não é isso que a Bíblia ensina? Nem todos dão conta, até porque as irmãzinhas também são bastante exigentes. Tá certo, tem que exigir mesmo. Né? Então, assim como no casamento o marido ele tem que cuidar da sua mulher, o pastor tem que cuidar da igreja, é o dedo da aliança. O pastor é casado com a igreja. E o último dedo é o mestre, não é isso? O mestre ele é o menorzinho, mas ele serve para limpar o ouvido, porque a Bíblia diz que nos últimos dias alguns teriam comichões no ouvido e iam querer juntar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? O meu ouvido está cheio de comichão, eu só quero ouvir o que me interessa. Isso é ter comichão no ouvido. Eu só quero ouvir o que me interessa, porque eu tenho comichão no ouvido. Eu vou lá e escolho um doutor, muitas vezes eu até pago esse doutor,
para ele ensinar e falar só o que eu quero ouvir. E o verdadeiro mestre, o verdadeiro doutor, ele não faz isso, porque ele foi chamado para tirar o comichão do ouvido, que é o que o apóstolo Paulo fala, que nos últimos tempos haveriam alguns que teriam comichões nos ouvidos e que amontoariam, criariam para si doutores conforme os seus próprios pecados, doutores que só iam falar o que eles queriam ouvir. E é por isso que o povo não gosta muito de mim, porque eu não falo só o que o povo quer ouvir, não. De vez em quando eu falo o que o povo quer ouvir, mas muitas vezes também, a maioria delas, eu falo aquilo que o Papai do Céu manda. Então isso a gente chama de 5 dons ministeriais. Quando eu disse aqui, doar ministros da igreja, são esses dons ministeriais, tá? Tem dons espirituais. Alguém diz que são só 9 dons espirituais, não são só 9. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, meu pastor. Acho que é. 1 Coríntios, deve ser capítulo 12, depois vocês dão uma conferida. Tem uma lista de 9 dons. Então tem gente que pensa que só existe 9 dons ministeriais. 1 Coríntios 12 tem uma lista de 9 dons espirituais. Então tem gente que, por causa dessa lista, pensa que só existe 9, mas existem outras listas além dessa. Qualquer dia desses, nós vamos estudar as listas que existem. Existem aí umas 2 ou 3 listas na Bíblia. Eu vou trazer por escrito e nós vamos estudar o assunto igual nós estamos estudando esse, estudar lendo a Bíblia, tá bom? Então, esses são os chamados dons ministeriais. Então, pela Bíblia, função é função e dom é dom. Pela Bíblia só tem 2 funções. A função de presbítero, que é a mesma coisa de bispo e pastor, e a função de diácono, que é o homem que cuida da parte social, para que o pastor possa cuidar, para que o presbítero ou o pastor possa cuidar da palavra. Tudo bem? O que vocês têm que fazer com isso? Quando chegar em casa, vocês têm que estudar isso de novo. O vídeo vai ficar à disposição de vocês. Vocês têm que ouvir de novo para vocês irem aprendendo. Não se aprende de uma vez. Tem gente que desiste porque quer aprender de uma vez. Não se aprende de uma vez. Para você aprender, você precisa ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Precisa ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Nem tudo, a maioria não aprende de uma vez. Tá? E tem gente que fala que não guarda. Aí a pessoa fica confessando que não guarda. Aí não vai guardar mesmo, se você começar a confessar. Eu não guardo, não adianta eu estudar que eu não guardo. Vai criar um bloqueio que você não vai guardar mesmo. A sua própria mente vai criar um bloqueio. E o capeta vai aproveitar o bloqueio. Porque o capeta é um aproveitador. Do que o capeta vive? O capeta vive daquilo que o próprio homem deixa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Já a gente